Se você olhar ao redor hoje, muitas pessoas estão lutando. Alguém em algum lugar está preocupado e ansioso por um filho pródigo, um filho que perdeu o caminho. Outra pessoa neste mundo acabou de receber uma notícia terrível. Agora, a vida nunca mais será a mesma para ela. Então deixe-me perguntar, em quem você depende quando a vida fica difícil? Em quem você depende quando vê nada além de problemas e caos ao seu redor? Em quem você depende quando não tem forças? Quem é que você depende quando enfrenta circunstâncias que você não pode fazer nada a respeito? Bem, hoje, povo de Deus, quero encorajá-lo a depender de Deus. Dependa de um Deus que nos deu promessas maravilhosas na Bíblia. Promessas que devem nos levantar quando a vida tenta nos derrubar. Promessas que devem trazer paz aos nossos corações, mesmo que o nosso ambiente externo esteja tumultuado. As promessas de Deus são aquilo em que você e eu devemos depender, porque Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus que cumpre sua palavra porque Ele é a verdade. Agora, eu oro para que esta mensagem sirva como um lembrete para cada crente que está ouvindo. Quero que você saiba que, quando você começar a confiar nas promessas de Deus, perceberá que está bem cuidado. Você não sentirá falta de nada. E para aqueles que podem estar se perguntando, quais são essas promessas? Permita-me lembrá-lo do que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 41, versículo 13. A Bíblia diz: "Porque eu, o Senhor, seu Deus, seguro sua mão direita. Sou eu que lhe digo, não tenha medo, eu sou quem lhe ajuda." Esta é uma promessa para aquelas temporadas da vida quando você sente que não consegue uma folga. É uma promessa de que Deus, em sua luz, o ajudará. O Senhor virá em seu auxílio, Ele será seu apoio, Ele será seu pilar de força. Quando a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, está realmente lhe dizendo para parar tudo o que você está fazendo. Pare de se preocupar, pare de lutar, pare de resistir e comece a se entregar a Deus. Comece a ouvir a Deus. Há algo sobre a quietude. E eu acredito que este versículo está nos chamando para ficarmos quietos diante do Senhor, porque precisamos direcionar toda a nossa atenção, todo o nosso foco no Senhor. Veja, quando você passa tempo conhecendo o Senhor, quando você passa tempo na presença de Jesus Cristo, você será verdadeiramente transformado. E eu o encorajo a desejar e ansiar por esses tipos de encontros ricos na presença de Deus. Porque é apenas nesses encontros íntimos, um a um, que cada um de nós pode obter uma revelação pessoal de quem Deus realmente é. É apenas nesses encontros íntimos, um a um, que cada um de nós pode ser capacitado e preenchido com coragem. A coragem para enfrentar o mundo e defender Cristo. A coragem para enfrentar o diabo e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Isaías, capítulo 40, versículo 29, diz: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Esta é uma promessa para nós nos agarrarmos em tempos de fraqueza. Deus dará força aos cansados. Ele o ajudará a se manter firme quando os tempos ficarem difíceis. Ele o ajudará a seguir em frente quando parecer que você está prestes a ser oprimido. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz: O Senhor lutará por você, e você manterá a sua paz. Esta é uma promessa para nós, uma promessa de segurança. Deus lutará suas batalhas, Ele lutará nossas batalhas, e só precisamos manter a nossa paz. E assim, não há necessidade de ir e voltar, tentando lutar aqui, ali e em todos os lugares. Em vez disso, deixe Deus trabalhar em seu favor, porque temos uma promessa de que a batalha que você enfrenta pertence ao Senhor. A Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 19 diz: E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Esta é uma promessa de provisão. Se você tem uma necessidade, Deus pode suprir essa necessidade.
Isso não significa que você terá tudo o que deseja, mas em Jesus Cristo você terá tudo de que precisa. Então, eu o encorajo a conhecer as promessas de Deus. Conheça-as e segure-se em suas promessas. O profeta Isaías recebeu uma revelação que deveria inspirar todos nós a reconhecer Deus por quem Ele realmente é. Ouça atentamente o que Isaías capítulo 45, versículos 2 a 7 diz. Eu irei adiante de você e endireitarei os lugares tortuosos. Quebrarei em pedaços as portas de bronze e cortarei as barras de ferro. Dar-lhe-ei os tesouros das trevas e as riquezas ocultas dos lugares secretos, para que você saiba que eu, o Senhor, que o chamo pelo seu nome, sou o Deus de Israel. Por amor ao meu servo Jacó e a Israel, meu eleito, eu o chamei pelo seu nome. Eu o nomeei, embora você não me conhecesse. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, embora você não me conhecesse, para que saibam, desde o nascer do sol até o seu pôr, que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esta é uma revelação maravilhosa de quem Deus é. Deus está firmemente no controle. Deus é onisciente. Deus é todo-poderoso. Isaías, capítulo 45, versículos 22 a 23 diz: Olhem para mim e sejam salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu jurei por mim mesmo. A palavra saiu da minha boca em retidão e não voltará, que para mim todo joelho se dobrará e toda língua fará um juramento. Naqueles momentos em que estamos quietos diante de Deus, precisamos perceber o quão poderoso Deus é, o quão grandioso Deus é. A Bíblia nos diz que não há ninguém e nada que possa ser comparado a Deus. Precisamos lembrar disso. Nada e ninguém é digno de competir pelo primeiro lugar em seu coração. Deus deve ser o primeiro. Como o cristão de hoje se parece? E como o cristão de hoje deveria se parecer? Estas são duas perguntas muito diferentes, que podem ter duas respostas muito diferentes, dependendo de quem você pergunta. Agora, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Para isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Ouça isso atentamente, porque Cristo sofreu por você, deixando-lhe um exemplo para que você siga os seus passos. Eu acredito que esta é a verdadeira essência do cristianismo, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou o céu para a terra para morrer pelos nossos pecados. Ele colocou a igreja acima de si mesmo. Ele obedeceu à vontade de Deus. Ele viveu uma vida de propósito. Um propósito que pode ser resumido com suas palavras em Lucas, capítulo 22, versículo 42, que diz: Pai, se for da tua vontade, tira de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando chegamos a esse ponto, acredito que isso é o verdadeiro cristianismo. Agora gostaria de encorajá-lo a dar os seguintes passos, para que você possa garantir que está marchando para frente e vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Para começar, todos nós precisamos viver vidas onde Deus é o primeiro. Você e eu precisamos viver uma vida que coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus antes de tudo. A tradução ampliada de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz: E ele dizia a todos: Se alguém deseja me seguir como meu discípulo, deve negar a si mesmo, deixar de lado os interesses egoístas, tomar sua cruz diariamente, expressando uma disposição para suportar o que vier, e me seguir, acreditando em mim, conformando-se ao meu exemplo em viver, e, se necessário, sofrer ou talvez morrer por causa da fé em mim. Isso me lembra da música que diz: Jesus pela manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus quando o sol se põe. E para mim, isso significa viver uma vida onde você está completamente consumido pela presença do Senhor, pela sua palavra, pelo Espírito Santo.
E não, isso não significa que você deve negligenciar suas responsabilidades diárias, porque está orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, isso simplesmente significa que sua mente está constantemente focada em Jesus Cristo. Você está ou meditando em silêncio em um versículo enquanto faz o café da manhã, ou está adorando e louvando enquanto dirige. Seja o que for, tenha a presença de espírito para se perguntar: estou conectado ao Senhor? Estou glorificando ao Senhor? Agora, a frase colocar Deus em primeiro lugar tornou-se muito popular nos dias de hoje. Mas em termos práticos, o que isso significa? Bem, quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento, ele respondeu em Mateus capítulo 22, versículo 37. Jesus disse a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Isso me diz que o seu amor por Jesus Cristo deve superar tudo. É um amor que prioriza o Senhor. Deus em primeiro lugar realmente significa Deus em primeiro lugar. Agora, outro ponto que eu gostaria de destacar sobre um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é que ele teme o Senhor. E temer a Deus não significa que você está apavorado dele. Não, temer a Deus é perceber quem ele é, o quão grande ele é, o quão poderoso e todo-poderoso ele é. E isso leva você a ter um respeito profundo, reverência e admiração pelo poder e autoridade de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor de Deus é o que motiva o comportamento piedoso. O temor de Deus leva alguém a se arrepender e a buscar uma vida santa. O temor de Deus o mantém no caminho reto e estreito. Quando você teme a Deus, não leva o pecado de ânimo leve, porque sabe que Deus é santo e puro, e ele não tolera injustiça e impureza. Outras características de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo são que ele serve de todo o coração. Tudo o que faz é para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu o encorajo a fazer tudo o que puder no reino de Deus, mas faça para glorificar a Ele e não a si mesmo. Sirva para a glória de Jesus Cristo. Sirva para que os descrentes e aqueles que estão perdidos possam ver a bondade de Deus através de você. Sirva com intenções puras, sirva com intenções piedosas. Muitos de nós precisamos ser obedientes a Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz: porque vocês foram chamados à liberdade, irmãos. Mas não usem a liberdade como uma oportunidade para a carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros por meio do amor. Quando você serve para a glória de Deus, acredito que é quando você está verdadeiramente imitando Cristo. Agora, meu ponto final está intimamente ligado a essa questão de servir. Um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é humilde, e humildade não significa que você deve se permitir ser usado e abusado. Significa simplesmente que você não pensa mais altamente de si mesmo do que deveria, e não pensa menos dos outros do que deveria. E para ser honesto, esta é uma questão que está inteiramente relacionada ao orgulho. O orgulho diz: eu posso fazer isso sozinho. O orgulho diz: eu sou autossuficiente, sou bem-sucedido e fiz isso porque trabalhei duro. O orgulho diz: olhe para mim, olhe o que eu fiz. No entanto, a humildade diz: na minha fraqueza, a força de Deus se aperfeiçoa. A humildade diz: Deus me dará força, Deus renovará minhas forças. Eu acredito que posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Você vê a diferença? O orgulho diz: olhe para mim, mas a humildade diz: olhe para Cristo. O orgulho diz: olhe o que eu fiz, mas a humildade diz: olhe o que o Senhor fez.
Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: mas ele dá mais graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você encontra favor sendo humilde, você encontra bênção sendo humilde. Então eu o encorajo a ser alguém que coloca Deus em primeiro lugar, seja de dia ou de noite, faça chuva ou faça sol. Coloque Deus em primeiro lugar. Seja alguém que vive com o temor do Senhor em sua vida. Reverencie e honre nosso Senhor Jesus Cristo sempre. E, finalmente, seja humilde, seja sempre humilde em tudo o que fizer. Busque servir aos outros, tudo para a glória de Deus. Povo de Deus, quero lhe perguntar algo. Quando foi a última vez que você reconheceu publicamente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Agora, pode ter sido para um colega de trabalho que você vê todos os dias, ou para alguém que você acabou de conhecer e com quem começou uma conversa. Mas, no geral, acredito que cada um de nós, ao longo de nossas vidas, terá pelo menos uma oportunidade de declarar publicamente o que acreditamos e em quem acreditamos. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Agora, não sei quanto a você, santos, mas aqui está a minha confissão. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de Jesus. Eu acredito que Ele é o pão da vida. Ele é aquele que pode nos sustentar. Eu acredito que Jesus Cristo é o príncipe da paz, e nele você encontrará paz, além de toda a compreensão humana. Eu acredito que Jesus Cristo é a luz do mundo e o bom pastor. Eu acredito que ele foi um curador e um realizador de milagres quando caminhou aqui na terra. E eu também acredito que ele ainda é capaz de fazer o impossível, mesmo hoje. Eu acredito que ele morreu em uma cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados. E acredito que ele ressuscitou depois de 3 dias e subiu às alturas. E neste momento ele está sentado à direita do Pai. Ouça-me, em nome de Jesus há poder. Jesus Cristo é o nome acima de todo nome. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o ressuscitado, o Todo-Poderoso. Quando falamos esse nome, o poderoso nome de Jesus Cristo, toda doença tem que se dobrar, toda enfermidade tem que partir, toda corrente tem que ser quebrada. E assim, aqui está a minha palavra para você. Como crentes, não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Nunca devemos comprometer a palavra de Deus para que possamos nos encaixar neste mundo. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o diabo neste mundo está espalhando agressivamente uma mensagem de engano. O diabo neste mundo está tentando agressivamente afastar as pessoas do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E por isso é hora de nós, como crentes em Jesus Cristo, é hora de nos levantarmos e declararmos ao mundo que há um Salvador. Há alguém que pode libertá-lo se você está preso. Há um Redentor, e o nome dele é Jesus Cristo. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas como cristãos, devemos nos levantar e lutar pelo Evangelho. Devemos nos levantar como filhos e filhas do Altíssimo e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Quero convidá-lo a uma reflexão profunda. Diante de tudo o que foi abordado, uma verdade ecoa acima de todas as outras. Nossa dependência e confiança devem estar firmemente enraizadas em Deus. As promessas dele são imutáveis, sua força é infinita e sua misericórdia é renovada a cada manhã. Não importa o que o mundo nos apresente, seja dor, dúvida ou tempestades implacáveis, podemos ter a certeza de que o Senhor luta por nós, nos sustenta e nos guia. Ser um verdadeiro seguidor de Cristo é mais do que um título ou uma religião. É uma entrega diária, uma escolha constante de colocar Deus em primeiro lugar, de servir aos outros com amor e de viver com humildade e temor ao Senhor.
Através de cada luta, cada vitória e cada momento de silêncio, é Ele quem está no controle, moldando nosso caráter e nos preparando para o que está por vir. Assim, à medida que você segue sua jornada de fé, lembre-se de que o Senhor é seu pilar inabalável, aquele que promete nunca deixá-lo, nem desampará-lo. Busque conhecê-lo mais profundamente. Confie em suas promessas e viva de acordo com o exemplo de Cristo, sabendo que em Jesus encontramos não apenas salvação, mas também propósito, paz e coragem. Que o seu coração permaneça firme na fé, que sua vida seja um testemunho vivo da graça e bondade de Deus, e que você jamais se envergonhe de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Afinal, é na presença dele que encontramos tudo o que precisamos. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração, hoje e sempre. Se hoje você sentiu a presença de Deus ao assistir ao vídeo e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida, convido você a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Até a próxima!